Oi, pessoal do nono ano, tudo bom? Estou aqui hoje para a nossa aula número 1 do segundo bimestre. Estão preparados? Então, o assunto da nossa aula hoje é frase, oração em período, tá? Esse é o conteúdo da nossa aula. Para desenvolver a habilidade de escrever textos de acordo com a norma padrão gramatical que respeitem as estruturas sintáticas complexas no nível da oração e do período. Então, a gente vai trabalhar uma habilidade de análise linguística, que aqui no período de afastamento social a gente ainda não tinha trabalhado propriamente análise linguística. A gente já tinha trabalhado com habilidades no campo da leitura, tá? Para a gente compreender e conseguir escrever esses textos usando corretamente estruturas sintaxes complexas no nível da frase da oração, a gente vai ter que relembrar alguns conceitos, tá? Então, bora pensar no que nós vimos nos anos anteriores. E se você não lembra, não tem importância. Agora é o momento da gente aprender, tá bom? Então, se eu falar para vocês assim, pessoal, pensem aí. O que é frase para você? O que é frase? Eu pergunto o que é frase, o que vem na cabeça de vocês? Se eu tenho aqui esses dois exemplos. O bicicleta caiu da menino e psiu. São frases. Você acha que o bicicleta caiu da menino é uma frase? Eu consigo compreender o que está escrito aí? Não, né? Eu preciso ordenar essas palavras para que isso tenha sentido. E psiu? Se eu falo psiu, dá para entender o que é? Dá, né? Então, se eu falo psiu e outra pessoa olha, eu consigo entender até um sentido completo. Ou tá me chamando. Então, eu posso considerar sim que é uma frase. A primeira não tem sentido. A segunda, sim. Eu posso dizer que a primeira é apenas um emaranhado de palavras. Então, para ser frase, não é que são necessárias palavras. São necessárias que essas palavras sejam organizadas de uma maneira que tenham sentido, tá? Então, a gente pode dizer que frase é um enunciado com sentido completo. Ah, psil tem só uma palavra. Sim, mas ele consegue passar completamente aí o código, completamente o objetivo, que é de chamar uma pessoa. E existem dois tipos de frases, tá? Existe frase nominal e a frase verbal. Você sabe o que é uma frase nominal? O que você acha que é? E a frase verbal? O que será que é frase verbal? Vamos lá. Frase nominal é aquela que, apesar de não conter verbo, apresenta sentido completo. Opa, é preciso eu ter bem na minha cabeça aí o conceito de verbo. Se você não lembra de jeito nenhum que é verbo, corre agora lá no WhatsApp, me chama no particular e pergunta, professora, o que é verbo mesmo? Me dá exemplo. Ô, professora, eu acho que verbo é isso. Será que eu estou correta? Não tenha vergonha, pode me chamar lá agora, tá bom? Então vamos lá, gente. Frase nominal é aquela que, apesar de não conter verbo, apresenta sentido completo. Então eu tenho aqui dois exemplos. Piedade, Senhor. Cada macaco no seu galho. Nossa, eu consigo enxergar algum verbo, alguma palavrinha que indica a ação de fazer algo aí nessa frase? Piedade, Senhor. Não, eu não tenho nenhum verbo. Mas eu consigo entender esse enunciado? Se eu falo piedade, Senhor, o que eu estou querendo dizer? Cada macaco no seu galho. Se eu falo cada macaco no seu galho, o que eu estou querendo dizer com isso? Tá? Não tenho verbo,
Mas todo mundo entendeu que cada macaco no seu galho é ou cada um aí na sua, cuidando do seu? Então, essas frases nominais, elas são frases de sentido completo e não possuem a palavrinha aí que indicação, que é o verbo, tá? Diferentemente da frase verbal, que o próprio nome já diz, verbal, ela tem sentido completo e ela apresenta pelo menos um verbo. Eu posso ter frases verbais com mais de um verbo ou locução verbal. Lembra que a locução verbal são dois verbos juntos, dando apenas uma ação, indicando uma ação, certo? Então, ela pode ter o verbo ou a locução verbal, tá? A que horas parte esse trem? Veja que eu tenho o verbo parte, que vem do verbo partir. A que horas parte esse trem? Então, eu tenho aí uma frase verbal. O povo não acredita mais em promessas. Eu tenho aí o verbo acreditar. Então, também tem uma frase verbal. O povo não acredita mais em promessas. Existem as frases exclamativas, declarativas, interrogativas, que a gente não vai entrar nesse mérito nesse momento. O que eu quero que vocês percebam? Com que parte que nós vamos trabalhar em si aí? Com a frase verbal. A gente vai trabalhar com as frases que possuem verbo, tá? Para o quê? Para a gente relembrar o conceito de oração. Então, o que afinal de contas é oração? Vocês se lembram o que é uma oração? Oração é a unidade de comunicação marcada por um verbo ou locução verbal, tendo ou não o sentido completo. Por que ou não sentido completo? Às vezes, uma oração, o sentido começa numa oração e termina na próxima oração. Talvez esse período, né, ele tem mais de uma oração. Então, eu começo a ter o sentido na primeira e termino no segundo. Fui à feira. Primeira oração. Fui à feira comprar batatas. Olha só, o comprar batatas está completando aí o sentido de ir à feira. Então, por isso ou não sentido completo. Ficou com dúvida? Vai lá no PV, no WhatsApp e pergunta, tá? Então, eu trouxe alguns exemplos de oração para vocês aqui. Nosso afilhado está estudando português. Eu tenho aí o verbo estar e a oração que se organiza em torno desse verbo, o enunciado, que se organiza em torno desse verbo, eu chamo de oração. Não é cada verbo é uma oração. Às vezes pode acontecer. Eu posso ter aí um exemplo. Comprei banana, descasquei e fiz um bolo. Esse descasquei aí no meio, ele sozinho é uma oração. Um verbo sozinho ele tem o sentido aí. E a próxima parte, fiz um bolo, ela já é uma outra oração. É uma coincidência aí ser uma oração apenas o verbinho, mas oração é o enunciado aí que se organiza em torno desse verbo, tá? Solange tinha saído de casa, tinha saído, tem aí uma locução verbal, né? Dois verbinhos com indicando apenas uma ação. Ando meio triste ultimamente. Mesmo que se for menina, é meio triste. Lembra que meia, só meia hora e meia de pôr no pé, tá? Então, ando meio triste. Se ando, eu tenho aí o verbo, então eu tenho a oração completa. Quero que você faça o concurso do Ministério Público. Eu tenho aí quero que você faça, tá? Então, eu tenho orações inclusas aí nesse
nessa frasezinha, tá bom? Continuando, as orações, elas constroem o quê? O período, tá? Então, o que é o período? Ele é a frase organizada em orações. Então, junto as orações, uma sozinha ou mais de uma oração, e construo o período, que ele pode ser simples ou composto, tá? É bem tranquilo isso daí. Simples, ele vai ter uma oração apenas, é o período, lembrando que o período ele termina no ponto de exclamação, no ponto de interrogação, no ponto final, tá? Então, quando nesse espaço ele tem apenas uma oração, ele é período simples, tá? Vamos ver os exemplos. Meu cãozinho dálmata passeava calmamente no condomínio. Olha lá, eu tenho todo o enunciado organizado em torno do verbo passeava. Então, ele é um período simples. Eu tenho aí, o tenente Lemos transferiu-se para Recife. Eu tenho, havia nascido a locução verbal, gente. 2 verbos, uma ação. Havia nascido em casa uma escravinha. Textozinho do José de Alencar. Então, eu tenho aí uma locução verbal. Ah, tem 2 verbos, 2 orações? Nesse caso, não. Eu tenho 2 verbos indicando apenas uma ação. Então, uma locução verbal. Período simples. Diferente do período composto, que é o período composto por 2 ou mais orações, tá? Então, ele é composto de 2 ou mais orações. Exemplo. Espero que Diego leia o livro que lhe indiquei. Eu tenho aí quantas orações? Eu tenho uma oração em torno do verbo espero. Espero o quê? Espero que Diego leia o livro. Eu também tenho aí o verbo leia, o livro que lhe indiquei. Então, eu tenho 3 orações. Uma oração em torno de espero, uma oração em torno de leia e uma oração em torno de indiquei. Então, período composto por 3 orações. E que ilha desconhecida é essa? De que queres ir à procura? Frase do José Saramago. Olha só, eu tenho o verbo ser, aí o é conjugado em forma de é. E que ilha desconhecida é essa? Então, eu tenho uma oração em torno do é. De que queres ir à procura? Queres ir. Eu tenho 2 verbos com apenas uma ação. Querer ir. Queres ir. Então, eu tenho um período composto aí por 2 orações. Mais outro exemplo. Saímos de manhã e voltamos à noite. Eu tenho aí uma oração em torno de saímos e a outra oração em torno de voltamos. Também é um período composto por 2 orações, tá? Então, voltando. Período simples, uma única oração. Período composto, 2 ou mais orações. Gente, é importante que o conceito de verbo esteja muito bem desenvolvido em vocês. Torno a falar. Caso vocês não se lembrem aí, chama no PV que eu vou lá ajudar vocês, tá bom? Agora vamos praticar. Então, quero que vocês indiquem por quantas orações são formados os seguintes períodos. Eu tenho aí 5 exemplos. O que vocês vão fazer? Localizar